querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial também a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma aula de matemática. Estão preparados? Então venha comigo. O que eu trouxe hoje sobre perímetros e áreas. Vamos medir perímetros e áreas, ok? Vocês sabem o que significa perímetro? Você sabe calcular o perímetro de uma figura? O perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então, se eu tenho aqui um triângulo, para eu saber o perímetro deste triângulo, o que é necessário fazer? Eu vou precisar fazer a medição dos lados deste triângulo e depois eu devo somar estas medidas. Assim, eu estaria calculando o perímetro deste triângulo. Da mesma forma, se eu fosse calcular o perímetro deste círculo, o contorno deste círculo. Agora, neste caso, não poderíamos utilizar uma régua, mas nós poderíamos, então, colocar um barbante em torno deste círculo e depois medir o barbante. Assim, estaríamos encontrando o perímetro deste círculo, ok? Continuando, então, trouxe para vocês aqui também essa situação. O menino está medindo o perímetro do círculo, ele colocou um barbante em torno deste círculo e depois mediu o barbante. E aqui, de um triângulo, para calcular o perímetro, nós vamos descobrir as medidas laterais deste triângulo e depois fazer a soma. Assim, vamos ter o perímetro de um polígono, que é a soma das medidas do lado deste polígono. E também do círculo aqui neste exemplo. Ok? Compreendeu o conceito de perímetro? Então, bora lá praticar. Aqui eu trouxe para vocês. Calcule o perímetro deste trapézio. Tem aqui um trapézio, é um trapézio isósceles, e nós vamos calcular o perímetro. Lembra que seria a soma de todos os lados? Então, some aí, consiga. Tente, que eu tenho certeza que você conseguirá fazer este cálculo mentalmente. Some aí essas laterais e vamos descobrir o valor do perímetro, que seria, então, de 15 centímetros. Muito bem. Nós temos aqui a soma das 4 medidas. Continuando, tem um outro problema. Sandro deseja cercar com uma tela um terreno retangular de 50 metros de comprimento e 40 metros de largura. Quantos metros de tela ele terá que comprar? A gente encontra essa situação muito no dia a dia. As pessoas desejarem cercar um terreno e, na verdade, elas estão calculando o perímetro destes terrenos, né? Nestas situações. Então, vejam aqui. Eu também trago um conceito para vocês. Quando vocês se depararem com um problema, ele falar de alguma imagem, como no caso do terreno, e não apresentar o terreno, faça o desenho. Ficará muito mais fácil para você, então, visualizar o cálculo, o que você terá que fazer. Nós temos aqui um terreno de 50 metros de comprimento por 40 de largura. E eu quero cercá-lo. Cercar significa que nós vamos calcular exatamente o perímetro. E assim a gente teria o terreno. Lembrando, 50 metros, 40 metros. Alguns alunos se equivocam, esquecendo que esse terreno, sendo um retângulo, ele tem 4 dimensões, ele tem 4 medidas, aliás. E para isso a gente tem que somar as 4 medidas. Alguns alunos somam apenas estas duas, 50 com 40. Então, bastante cuidado. Assim, nós poderíamos encontrar o perímetro deste terreno fazendo a soma de 40, 40, 50 e 50, dando total de 180 metros. Ok? Posso continuar? Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim.
Para isso, agora eu trouxe uma revisão. Um vídeo bem interessante que vai fazer revisão de tudo que eu acabei de dizer. Olá a todos! Hoje vamos contar para vocês como calcular o perímetro de um polígono. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que é o perímetro e para que serve. O perímetro é a soma dos lados de uma figura geométrica, ou seja, é a medida do comprimento de seu contorno. Portanto, é medido em metros, centímetros ou outras unidades de medida. Para calcular o perímetro de uma figura, temos que somar o comprimento de cada um dos seus lados. Vamos ver um exemplo. Este triângulo tem 3 lados de 5, 3 e 7 centímetros. Temos que somar 5 mais 3 mais 7, que é igual a 15. Ótimo! O perímetro deste triângulo é igual a 15 centímetros. Este quadrado tem 4 lados iguais. Cada lado tem 6 metros. Para calcular o perímetro, podemos usar 2 estratégias. Somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, que é igual a 24. Ou multiplicar 4 lados por 6 metros. Isso mesmo, o perímetro deste quadrado é igual a 24 metros. Em arquitetura ou em construção, conhecer o perímetro é muito importante, entre outras coisas, para calcular os materiais que vamos precisar. Agora vamos ver alguns exemplos. A Ana quer colocar uma cerca ao redor da horta que ela construiu em seu jardim. O espaço é retangular e mede 2 metros de largura e 3 metros de comprimento. Quantos metros de cerca ela vai precisar comprar? Para descobrir, precisamos calcular o perímetro deste retângulo. Podemos usar 2 estratégias. Somar 2 mais 2 mais 3 mais 3, que é igual a 10, ou multiplicar 2 lados por 2 metros e 2 lados por 3 metros. Depois, teríamos que somar os resultados. Assim, 2 vezes 2 é igual a 4 e 2 vezes 3 é igual a 6. E agora somamos os resultados. 4 mais 6 é igual a 10. Genial! A Ana precisa comprar 10 metros de cerca para a horta. Vamos ver outro exemplo. O João quer pôr uma fita branca ao redor da piscina para separá-la da grama. A piscina tem a seguinte forma. Os lados têm 5 metros, 11 metros, 9 metros, 7 metros, 4 metros e 4 metros. Quantos metros de fita ele precisa comprar? Para saber, precisamos calcular o perímetro desta figura geométrica. Então, precisamos somar todos os lados. 5 metros, mais 11 metros, mais 9 metros, mais 7 metros, mais 4 metros, mais 4 metros, que é igual a 40. Demais! O João precisa comprar 40 metros de fita branca para pôr ao redor da piscina. Como vocês puderam ver, saber calcular o perímetro é muito importante e também muito simples. Você quer tentar? Encontre um metro e calcule o perímetro da sua sala. E aí, sistematizaram o conceito de perímetro? Então a gente já pode passar para o próximo. Trouxe aqui para vocês a ideia de área. Por que é a ideia de área, Fabiana? Porque, por enquanto, vocês não estarão sendo apresentados aí as fórmulas para calcular área. Nós temos fórmulas para calcular área de determinadas figuras, como quadrado, retângulo, o próprio círculo. Mas nós, por enquanto, vamos trabalhar com a ideia de área. Lembrando, se perímetro é o contorno, eu tenho aqui o círculo. Quando eu calculei o valor do contorno, era chamado de perímetro. E quando eu quero calcular o espaço que este círculo está aqui, contendo, como que é esse espaço? Esse espaço é que é chamado de área. Eu trouxe aqui para vocês a ideia da área, que é a medida da superfície. Vejamos aqui essa colocação de azulejo na parede. Nós temos uma área que foi colocada azulejo. Carlos revestiu uma parede da sua lavanderia usando 36 azulejos. A medida da superfície dessa parede ou a área da parede pode ser expressa por uma quantidade de azulejos. Então, aqui esse espaço que foi colocado azulejo, a gente está calculando a área, que no caso foi usada aqui com azulejo e o total de 36.
Tem aqui um praticando para você continuar com essa ideia de área. Determine a área de cada figura, considerando o quadrado como unidade de área. Nós vamos então calcular a área das figuras observando quantos quadradinhos foram utilizados. E aí nós vamos dar o resultado em forma de quadrados. Tem aqui estas imagens, imagem 1, 2, 3 e 4. Vamos calcular a área que a figura vermelha fez. Como que nós calcularíamos? Como a gente ainda não tem fórmula, a gente ainda não está aprofundando apenas com a ideia de área. Basta então nós contarmos a quantidade de quadradinhos, certo? Contem aí, ó, quantos quadradinhos tem a imagem 1? Bem fácil, não é verdade? Se nós contarmos, a área do primeiro aqui, da primeira imagem, terão 7 quadradinhos. E da imagem 2? Dá para contar? Consegue contar aí com facilidade, não é? A imagem 3, mais fácil ainda. A imagem 4 tem um porém. Qual é o porém? A gente precisa observar que 2 quadradinhos não foram utilizados na sua totalidade, apenas a metade. Por isso, quando nós formos contar, nós vamos contar 2 para 1, né? Nós precisamos contar 2 triângulos que formariam um quadrado. Por isso, a área da figura 1 de 7 quadrados, da figura 2 de 6, da figura 3, 8 e da figura 4, 7. Certinho? Vocês compreenderam esse conceito, essa ideia de área? Então, eu trouxe aqui um desafio. Eu gosto mesmo de desafio e acredito que vocês também gostem. A figura abaixo ela é composta de 3 quadrados com as seguintes áreas, em quadradinhos: 100, 64 e 49. Então, eu trouxe esta imagem. Ela tem 100 quadradinhos, 64 quadradinhos e 49 quadradinhos. Agora eu quero descobrir o perímetro. Você se recorda desse conceito de perímetro? O que vem a ser o perímetro? O contorno desta figura. Em volta. Quantos quadradinhos foram utilizados para fazer esta imagem, esta figura? Pensem um pouco aí, a gente vai ter que utilizar a multiplicação. Se esta primeira imagem tem 100 quadradinhos, quanto tem a sua lateral? Quanto foi gasto para fazer a sua lateral? Consegue? Então pensa aqui, vai por partes. Aqui em cima, quantos quadradinhos foram utilizados? Aqui do lado da esquerda, embaixo, vamos mudar para a próxima imagem. Aqui o amarelo, se tem um total de 64, qual é o valor da sua lateral? Se você não souber isso mentalmente, você simplesmente conta e verifica que o amarelo tem 8. E o verde, para ter 49 no total, a raiz quadrada de 49, que número que multiplicou ele por ele para ter dado 49? Aqui a gente verifica que tem 7. Então, se você somar 10, 10, 10, 8, 7, 7, 7. Ops, cuidado que aqui é que pega a gente, ó. 1, 8 e 2. Assim, nós vamos encontrar que o perímetro desta figura seria de 70 lados de quadrados. Gostaram do desafio? Eu espero que sim. Espero que você tenha colocado a sua cabeça para pensar um pouquinho, tá bom? E aguardo você na próxima aula. Bons estudos, um abraço!